E aí, galera, aqui na TVUC, o Na Ponta dos Cascos de hoje vai responder a sua dúvida, que você mandou aí, às vezes, teclando para nós, com o Edson Pagotto, médico veterinário, ferrador, coordenador da nossa escola de ferrajamento aqui da Mustad, aqui na UC, e ele vai responder, trocar ideia, ele vai interagir com vocês pelo vídeo. Olha que fala bonita, hein? Chique. Vai lá, assiste. Bom, pessoal, a gente reparou que durante as nossas postagens, né, nos nossos outros de vídeos anteriores, houveram muitas perguntas, tá? Então a gente selecionou algumas aqui para responder, porque é mais fácil até a gente gravar respondendo algumas dessas perguntas do que responder via YouTube mesmo. Uma delas é sobre anel de crescimento, né? Cinta no meio do casco. Há uma certa polêmica em cima disso. Remover ou não remover. O que a gente quer dizer com isso? Com a cinta no casco. Todo cavalo, qualquer coisa que acontece com o cavalo, qualquer estresse que esse cavalo sofra, qualquer tipo de situação estressante para ele, vai haver uma certa modificação na cápsula do casco. Isso é completamente normal. Então você tem, nos anéis de crescimento desse casco, né, uma certa irregularidade. Então cresce, às vezes, aquelas ondinhas no casco. Tá? Isso não tem nada a ver com a saia que forma no casco, por um casco estar, né, desbalanceado ou não. Porque às vezes você forma, dependendo da força que desse casco está sofrendo, né, num esquema de desbalanceamento, você tem a formação da saia. O anel de crescimento irregular não tem nada a ver com a saia, mas existe no casco. Então eu tenho que remover sim. Se a gente reparar nessa peça aqui, eu tenho várias ondulaçõezinhas, tá, formadas. E tenho também um pouco de saia. Se a gente botar a régua aqui para ver, ó, repara que eu tenho uma luz, né, entre o casco e a régua, tá? É uma peça, né, de anatômica para a gente poder explicar a situação, mas é o que acontece no natural com o cavalo, tá? Então há essa formação. Eu preciso sim remover isso. Por quê? Porque a parede do casco, ela é formada, toda a cápsula do casco, todo o perímetro dele é formada por vários filamentos, né, chamados túbulos de queratina. Eles é que formam a parede do casco. A partir do momento que você tem no túbulo de queratina, que recebe a pressão do peso do animal, que passa para a parede, você tem uma ação de força em cima dessa estrutura, certo? Quando você tem um casco balanceado e esse casco está de um tamanho correto, a força que é exercida em cima pelo peso do animal, ela chega aqui embaixo, na região distal desse casco. E aí é absorvida, tem toda a fisiologia de absorção de impacto e tal, e amortecimento desse choque quando o cavalo está andando. Então essa parede de casco ela tem que estar com o túbulo, no caso aqui, todo alinhado, todos os túbulos alinhados para que seja funcional esse casco. A partir do momento que eu tenho a irregularidade dos crescimentos, dos anéis de crescimento irregular, e tenho a saia formada nesse casco, a força que é exercida em cima, quando o animal pisa, não chega totalmente aqui embaixo, ela começa a perder um pouco aonde? Na curva aonde forma essa saia. Então fica uma parábola a parede do casco. Então eu tenho que remover isso aí, alinhar esses túbulos todos com a grosa, né, fazendo a grosagem em cima desse casco. O pessoal fala, mas vai tirar o esmalte do casco. Não tem problema nenhum, certo? Você fazendo essa remoção desse material, deixando esse casco novamente alinhado, eu vou ter uma funcionalidade nessa parede de novo. Então ela começa a receber a carga de peso quando o cavalo está se movimentando, e essa carga de peso é distribuída até a parte distal desse casco. Não se perde tanto no meio da curva. E os anéis de crescimento irregular, quando você tem eles, é sinal que esse cavalo sofreu algum estresse, sofreu algum problema, então forma essa linha de crescimento irregular nesse casco. Você tem que remover, você tem que igualar. Você tem que alinhar os túbulos com a grosa daí do caso. A gente grosa o casco, né, na parte de cima dele, alinhando esse túbulo todo e deixando ele completamente liso, alinhadinho, certinho, para que volte, né, a funcionalidade dessa parede. Tá ok? Respondida? Qualquer dúvida, manda de novo aqui no canal, tá ok? Outra pergunta, eu fiz uma colinha aqui para não me perder, tem várias, tá vendo? Outra pergunta é, após broca, o cavalo passou por um processo de inflamação, tal, estourou uma broca no casco. Esse casco fica normal? Fica. Se você fizer o tratamento correto, ele fica. O problema maior da broca é que quando você tem uma lesão
por essa bactéria que forme e dá um abscesso às vezes muito grande no casco, a pessoa não tira totalmente esse abscesso. Não faz uma porta de limpeza, não abre esse casco e deixa ele completamente limpo. A pessoa às vezes faz um furinho, vaza um pouco daquela secreção, né, que é muito fedida, preta, né, uma secreção escura e muito fedida, um cheiro, um odor muito forte. E às vezes a pessoa acha que parou e começa a fazer o curativo naquele lugar. Não. É muito comum de você ter uma portazinha pequena de entrada, e aí a hora que você faz com a faquinha ali, abre e drena aquele abscesso, você tem que remover todo aquele material. Você tem que abrir mais e se estender, procurar onde é que estão as partes mais necrosadas nesse casco. Feito isso, você recupera o casco e acabou. A maioria do pessoal não faz esse tipo de limpeza e não tem esse cuidado de observar se não sobrou coisa para baixo do casco ali. É como se fosse um iceberg, a pontinha é pequena, mas lá para baixo tem muita coisa. Então, tenho que remover todo esse material necrosado para que esse cavalo fique saudável novamente. E aí, curativo local, tal, tem vários produtos que a gente pode usar. A gente usa sempre a base de sulfato de cobre ou a base de iodo, né? Solução de iodo de porcentagem mais baixa para não agredir muito quando a gente atinge tecido sensível, né? Então, o curativo, a limpeza é essencial para isso. Feito isso, tratou direitinho, limpou bem, o casco volta de novo normal, sem problema. Não vai voltar à normalidade se você deixar material e aí esse material voltar à secreção novamente, tá? Outra coisa que é importante a gente lembrar, no caso de broca, se houver uma certa persistência, né, nesses abscessos, é legal a pessoa já fazer uma investigação para queratoma, porque é muito comum você ter associado a brocas intermitentes, né, secreções que não saram, secreções que não param de fluir do casco, às vezes a instalação de algum queratoma. Então é interessante a gente fazer uma pesquisa radiográfica tal, para poder visualizar se há ou não a presença de queratoma, tá bom? Valeu! Outra pergunta, existe ferradura que evita laminite? Não, não existe, não tem essa situação. Não é a ferradura que vai prevenir o cavalo de ter laminite. Laminite se dá, né, o problema da laminite por vários fatores, tá? E qualquer um deles sendo fator de estresse para o cavalo, certo? Excesso de alimentação energética, excesso de trabalho, um parto distóxico, uma cólica, uma cirurgia, qualquer fator de estresse pode iniciar um quadro de laminite. E é um problema extremamente complicado. A ferradura não previne. Existe a ferradura fulana de tal, que você coloca no cavalo e ela não deixa o cavalo pegar a laminite. Não é isso que acontece, tá? A ferradura auxilia o tratamento da laminite, fazendo com que o cavalo tenha mais apoio, aliviando tensão, aliviando força na região onde tem o problema das lâminas. Então, ela é uma situação terapêutica, ela vai funcionar como um artifício para auxiliar o tratamento da laminite e não para prevenir a laminite. Tá ok? Outra pergunta que parece até ser meia boba, né? Mas não é importantíssima. Segundo um grande amigo meu, professor, dizia assim que a pior pergunta é aquela que não é feita. Tem dúvida? Pergunta, e estamos aqui para isso, tá? O máximo que pode acontecer é a gente não saber responder. Mas vamos lá. Ferradura, a colocação da ferradura machuca o casco? A partir do momento que você tem uma situação em que esteja havendo lesão no casco quando você coloca a ferradura, você está fazendo um serviço errado. Quando você faz um serviço correto, competente, absolutamente sem problema nenhum, você não tem dano nenhum ao casco. Pelo contrário, você está ajudando esse cavalo a melhorar uma situação, a ter uma proteção maior de casco, a ter uma aderência maior, a ter mais tração e às vezes até prevenir problemas, certo? Uma situação de um ferrajamento terapêutico, você está ajudando esse cavalo. Então, quando você colocar uma ferradura e esse cavalo sair mancando após o serviço, é sinal que fez alguma coisa de errado. Então, o casco tem que ser bem preparado, balanceamento, fazer o casqueamento correto, a modelagem, a escolha da ferradura e a modelagem dela correta para o casco e a aplicação dela com cravos que sirvam para essa ferradura e que sejam de tamanho correto para aquele casco. Não adianta colocar um cravo muito grande, que o que acontece muitas vezes é isso. O pessoal usa, às vezes, cravos muito grandes em cascos pequenos e aí atinge parte sensível. E aí, a hora que esse cavalo acaba de ser trabalhado, de ser ferrado, ele sai mancando. Ou remoção excessiva de material de sola. A ferradura fica apertada, fica justa, o cavalo acaba do serviço de ferrajamento e manca. Então, o cavalo sentiu alguma coisa depois do serviço de ferrajamento, o serviço foi feito errado. Ferradura não é para machucar cavalo, ferradura é bem-estar.
E outra coisa, o pessoal às vezes critica um pouco a parte do ferrajamento a quente, tá certo? Você só realiza o ferrajamento a quente, a cauterização do casco com a ferradura quente, quando esse casco tem condição de receber a ferradura. A gente já falou isso em outros programas, em outro vídeo. Sempre que for colocar a ferradura quente no casco, esse casco tem que ter condição de receber a ferradura. E existe sim um benefício para o cavalo quando a gente usa a ferradura quente, tá ok? Não sobra espaço nenhum vazio entre a ferradura e o casco e você veda completamente os túbulos de queratina, deixando esse casco mais íntegro, mais saudável, mais firme, ok? Então, casco casqueado, balanceado, ferradura bem modelada, cauterizou, não tem problema nenhum. Valeu? Outra pergunta que foi feita no canal também, e eu acho interessantíssimo a gente falar sobre isso, é o seguinte: confeccionar, forjar ou não as ferraduras? É extremamente importante quem trabalha com ferrajamento saber trabalhar na forja, saber forjar uma ferradura, saber construir uma ferradura. Agora, funcionalmente falando e produtivamente falando, não é viável você forjar todas as ferraduras. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso, não é isso. Se eu tenho 1 ou 2 cavalos para ser ferrados, sem problema nenhum. Pego a barra de ferro, corto no tamanho certo, vai para o fogo e aqui eu faço a ferradura. Agora, se eu tenho 10 cavalos, se eu tenho 15, se eu tenho 80, 100, 200 cavalos para serem ferrados, o tempo que eu perco fazendo as ferraduras, eu estou trabalhando, eu estou fazendo ferrajamento, eu estou colocando ferradura e eu estou ganhando dinheiro, eu estou recebendo os meus honorários. Sempre que você for fazer uma ferradura, você tem que levar em consideração o tempo que você investe construindo essa ferradura e o tempo que você investe com a ferradura pronta. Por isso que é mais fácil você comprar a ferradura. Agora, pronta, já para usar no cavalo. Agora, uma coisa que é importante, sempre a gente tem que usar ferraduras de qualidade. Entre você usar uma ferradura ruim, confeccionada na máquina lá, de alguma indústria qualquer, é horrível você ter uma ferradura de má qualidade para trabalhar. Você não consegue ter parâmetros concretos e parâmetros funcionais nessa ferradura para usar num cavalo corretamente, para ter um desempenho bom desse cavalo. Furação errada, friso errado, ferradura torta. Então, tem que haver uma padronização e a ferradura tem que estar tecnicamente correta para ser usada. Se você pegar uma ferradura ruim, é melhor você forjar, lógico, você sabendo trabalhar com a forja. Mas se você pegar uma ferradura pronta, tecnicamente correta, é muito mais rápido, é muito mais eficaz e muito mais produtivo o dia do ferrajamento. Você ganha muito mais tempo e investe mais esse tempo ferrando o cavalo e não trabalhando na forja. Mas, mais uma vez, eu lembro, é importantíssimo quem trabalha ferrando o cavalo aprender a trabalhar na forja, aprender a construir uma ferradura, principalmente as terapêuticas ou as modificações que a gente faz nas ferraduras comerciais. Tá ok? Valeu!